Povo de Deus, como é que você está? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? A paz do Senhor Jesus. Que essa paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida de vocês nesse dia especial. Hoje um dia muito especial, nós estamos recebendo aqui dois convidados muito abençoados, homens de Deus, que vieram para acrescentar num tema que hoje nós colocamos, que vai dar uma balançada aí a respeito do pensamento de algumas pessoas. Tá dando muito o que falar sobre redes sociais, sobre comportamento de pastores, de líderes, sobre repercussão de falas. E nós trouxemos hoje dois jovens pastores, homens de Deus, crescidos e criados na igreja, cada um tem uma visão e dentro dessa visão nós compartilhamos da mesma fé. Então eu quero cumprimentar hoje, além dos dois convidados, tá aqui meu amigo fiel escudeiro William, que está ali atrás do computador, está ali mexendo com tudo, nós estamos aqui desde mais cedo, o povo acha que o podcast é só quando começa aqui, não começa, é bem mais cedo, e nós estamos aqui hoje com esses dois convidados abençoados, estamos aqui hoje com o pastor Alexandre, os dois são pastores, e o pastor Mirandinha, ou Altamir, é Altamir mesmo, rapaz? Altamir Júnior Miranda. Estamos aqui hoje, eu queria que vocês comentassem o povo aí. Eu sei que os dois estão meio nervosos, estão meio com frio na barriga, suando a mão, porque né, todo mundo, até eu todo dia fica assim, toda vez que eu vou fazer podcast fica assim, mas sejam bem-vindos, cumprimentem aí, falem uma fala aí, alguma coisa aí. Não é alguma coisa não, fale, entenderam, né? A paz do Senhor, povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é um prazer, viu, pastor? Já te agradecer de antemão, muito honrado com o convite. Tamo junto. O senhor que é uma referência pessoal. Rapaz. Muito honrado com essa noite aqui. Amém. Quero dar paz do Senhor aí para todo mundo que está ouvindo, né? Dizer que é um privilégio, pastor, estar aqui com vocês hoje, né? A gente está sempre acompanhando de lá, hoje está aqui é um pouquinho diferente. É diferente, não é? Fica mais nervoso um pouquinho. É diferente. E eu falei para eles não vieram no dia. Sexta-feira que vem vai ter um lanche. Bem na sexta-feira que vem. Mas eles vão voltar depois, gente, para conferir o lanche aqui, para ficar uma coisa. Se ele não ficar falando comigo, mas vocês vão comer falando. Tem que comer falando, né? Comunhão. Na verdade, a minha ideia, gente, é fazer um churrascão. Toda vez fazer um podcast, fazer lá fora na minha área ali, eu pôr uns microfones. E eu falei, ela ficou doida. Não, vamos fazer um churrascão aqui, não vai comendo carne e falando das coisas. E o povo que estiver vendo lá vai estar amaldiçoando nós, né? Não vai estar abençoando, não. Patrocínio já vai vir por aí. Não, tem que vir patrocínio. Isso. Nós temos supermercado aqui, eu acho que eles têm que patrocinar a gente. Fica a dica, né? Fica a dica aí, viu, Neto? Sensível, Espírito Santo, Neto, vai entender a mensagem. Ó a sensibilidade aí, Neto. Gente, hoje nós estamos aqui com uma missão. Nesses últimos dias agora tá muito hypado esses assuntos sobre redes sociais, falas de redes sociais, de líderes, de pastores, falas tanto positivas como negativas, falas que causam revolta, outras falas também que eu pensei que agora eu vou incluir aqui na nossa fala e nós vamos começar com ela daqui a pouquinho. Eu vou colocar uma pauta aqui sobre pessoas não crentes falando para crente. Eu vou citar aqui o exemplo que vocês vão ter que me ajudar, um nome aqui agora, não combinou nada não, mas ele é um rapper lá de São Paulo, que usa um bigodinho com a voz toda rocona, que ele tava num podcast esses dias e ele falou a mesma fala daquela menina que era namorada do Neymar, que eu esqueço o nome dela agora também. Eu esqueço o nome dela. Eu não sei não, porque eu não sou do mundo, não sei, né? Mas ela falou que Jesus é bom, o problema é o fã-clube. Ele falou a mesma coisa. Aí ele quis ensinar os crentes falando coisa de Jesus lá que não tinha nada a ver. Daqui a pouco nós vamos lembrar dele aqui. Não é Charles Brown Jr., não. Charles Brown Jr. já morreu, né? Não é Charles Brown, não. É um Mano outro Brown. lá. Mano Brown. Ah, rapaz, é isso aí mesmo. Mano Brown. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho do Mano Brown aqui. Vamos lá então. Gente, hoje nós vamos falar sobre o quê? Navegando pelas águas turbulentas das redes sociais. Como evitar interpretações equivocadas de fala de líderes. E eu queria começar falando aqui de uma história. Tudo que eu tô falando aqui tá nas redes sociais, você pode pesquisar depois tudinho. Nós vamos estar fazendo um apanhado e vamos dar as nossas opiniões sobre como se comportar, o que está acontecendo com a igreja, no sentido de a proliferação de igreja hoje está muito grande, várias igrejas, várias ramificações. Existem igrejas sérias, mas existem igrejas também que passam vergonha em nós. E uma dessas, a gente ouviu uma entrevista da cantora Tamires Rodrigues, né, do Ministério Zoe, é a antiga Ministério Zoe, na verdade, né? Ela tá fazendo um podcast com Jesus Cop, com o pastor Douglas, e a fala dela mexeu muito comigo. Eu falei, rapaz, eu preciso fazer um tema abordando esse tema que ela tá falando, porque a gente vê muitas pessoas que vivem essa chamada de liderança opressora ou liderança que oprime. Vocês assistiram, eu mandei para vocês. Na opinião de vocês, como não congregar numa igreja que tem essa opressão? Ou como saber se a igreja está tendo esse partidarismo de opressão
para minha vida? Eu queria que vocês, dentro que vocês assistiram lá, que vocês dessem um resumo do que vocês entenderam lá e como evitar isso. Pastor, eu vou começar aqui, pastor. Começa aqui pelo... Só contextualizar, né, no tema, é óbvio e tudo mais, mas a liderança abusiva, ela é uma realidade em todas as esferas, né? E por que nós estamos repercutindo aqui no contexto igreja? Porque aí sim é totalmente incoerente, né, com o evangelho, com o modelo de liderança que nós temos na Bíblia. Então, assim, respondendo a pergunta, como não congregar numa igreja dessa, né? Vamos colocar que essa situação é real para alguém. Ela tem um líder, que aí é um pastor, é um líder de célula, que é muito usado hoje, e esse líder, ele é o opressor. Eu imagino, ou eu entendo que o primeiro passo é a pessoa conhecer, né, e comparar essa liderança com a palavra. Acho que começa por aí, porque não adianta nós falarmos do quanto essa pessoa está sendo ferida. Aí ela vai falar a partir da ferida dela, da visão dela. E aí ela vai gerar o quê? Um testemunho próprio e uma opinião. E isso pode, né, com certeza não vai ser a verdade absoluta. Então, a minha recomendação é comparar com a Bíblia. Certo. Né? E o básico, né? Jesus faria o que o seu pastor está fazendo. E se você não conhece o que Jesus faria, né, você vai aceitar qualquer coisa. Então, essa pessoa precisa de uma postura. Não é simplesmente esperar do céu, né? A gente espiritualiza tudo. Ah, não, mas ele é homem de Deus. Pode ser, homem de Deus. Esteja fazendo algo nobre. Mas se ele está te oprimindo, se ele está te causando mal, e se você não tem, ou se ele, na verdade, não tem amparo bíblico para continuar essa postura, sai daí. Eu não falei aqui, gente, o que é a opressão dessa liderança. Você pôs algo muito legal aí. Nós estamos falando no contexto de igreja. Mas tem muito local no trabalho que o líder te oprime. Vamos abrir o leque aqui, né? Vamos abrir o leque. Mas como nós somos cristãos, pastores, estamos falando de igreja, então o que é a opressão? A opressão, quando ela fala lá, a Tamires, ela fala o seguinte, que para ir no aniversário, ela tinha que pedir a benção do pastor. Para ir no cinema, ela tinha que ligar, pastor, eu posso ir? E hoje a gente tem a terminologia que nós não usamos, nós no meio assembleia não usamos, o nosso pastor, o pastor André, abomina essa questão de cobertura espiritual, né? E aí eu quero ouvir a sua fala agora. Na verdade, a gente vê muito hoje isso aí, a gente vê também aqui na nossa cidade, é um despreparo da liderança, né? Na verdade, a maioria desses líderes opressores, eles não estão percebendo o que eles estão fazendo. Eu falo assim porque eu já aconselhei muitas pessoas que conviveram com esse tipo de liderança, e é uma liderança muito religiosa, que traz muito ao pé da letra a religiosidade e começa a proibir, a trazer essas proibições. Por exemplo, eu conheci uma irmã que até hoje ela caminha com a gente, congrega com a gente, mas quando eu a conheci, ela vivia no meio de uma liderança como essa aí, citada pela Tamires. Uma liderança que a proibia até mesmo de ir no clube com a sua filha, proibia e não somente ela, mas toda a membresia da igreja. Então era proibido de ir no clube, de assistir certos tipos de programas de televisão, não podia faltar culto, porque se faltar culto está desviado, está em pecado. E a gente vê isso partindo muitas das vezes de lideranças que nascem do dia para a noite. Hoje em dia a gente vê muitos líderes aí que com 2 anos de evangelho já estão abrindo igreja própria, e a partir disso já começa uma liderança abusiva, até mesmo sem perceber. Essa liderança muitas das vezes nem percebe que está cometendo esse tipo de atrocidade. Eu falo atrocidade porque realmente machuca, fere as pessoas, de forma que quando as pessoas saem dessa igreja, não saem para o ministério, não saem para o evangelho, mas saem para o mundo novamente, porque foi machucado. E ali, literalmente, verdadeiramente, nesse caso, as pessoas são feridas pelos próprios pastores dentro da igreja. A gente vê muita pessoa utilizando de desculpas para sair de dentro da igreja, mas nesse caso, nós vemos pessoas verdadeiramente machucadas com a liderança, com os pastores. Então, muitas das vezes é falta de preparo, de instrução, de ensino, de busca na palavra do Senhor, né? Agora, vocês concordam comigo no negócio? Assim, a maioria dos abusos não está na Bíblia. São dogmas humanos, são doutrinas humanas. Como que o povo vai entender que é doutrina humana se o povo não lê a palavra? É exatamente o que eu quis abordar, porque
A referência tem que ser o Evangelho, tem que ser a Bíblia. Então, assim, tudo começou um dia. Como que começou, né? Então, vamos imaginar aqui uma pessoa que ingressou agora na igreja. Ela vai conhecer o Evangelho. E será que ela vai realmente ter acesso a esse Evangelho? Né? Ou ela vai já entrar numa forma da estrutura, da denominação, da visão do pastor? Porque, assim, entraríamos em outro tema. A atividade para essa pessoa, ela vai ser apresentada. Ou tal dia tem reunião. Ou faz isso, faz aquilo que você passar para ela de primeira é o que ela vai entender que é Evangelho. Vai absorver e falar, não, é isso, né? E aí traz uma falsa mudança, né? Porque aí de cara ela já não tem tempo para praticar o que ela praticava. Que agora ela está ocupando pela igreja, né? Para a igreja. Então, assim, até citar um vídeo que eu acabei de ver ali, do Davi Passamani. Vou me recusar a chamá-lo de pastor. Davi. Mas ele, agora chorando, e a mensagem falou muito comigo, né? Não comentei nada, não falei nada, mas eu tô com isso aqui. Dele falando que ele faria 10 anos de casado, mas também faria agora, completou agora acho que 7 anos de igreja. E ele falando da dor atual dele, que agora ele está olhando para trás, ele confessando isso. Ele não sente saudade de ser pastor, ele não sente saudade de estar à frente de alguma coisa, mas ele se esforçou para defender isso a vida inteira. Mas agora o que ele sente saudade, o que ele sente falta, é de não ter a mulher do lado, é de não ter o respeito dos filhos. Nossa Deus, né? Então assim, eu fiquei imaginando isso. Poxa, o cara está aí, colocar 10 anos que seja, ele está há 10 anos fazendo algo nobre, né, para os outros. Ele está há 10 anos na cabeça dele fazendo evangelho, pastoreando, sabe? Mas ele não passou por transformação, ele não foi convertido. Né? O leão dele estava lá dentro. E aí eu quero trazer uma visão sobre esse caso e ligando tudo. A bênção para esse camarada foi ele ser descoberto. Graças a Deus. A bênção de Deus para ele foi mesmo. Foi ele ser descoberto. Para a salvação dele, individual. Para a salvação dele. Então, assim, tô nesse contexto atual, mas voltando agora para esse novo convertido, ele tá fadado a isso também, né? De substituir. Tô falando de tempo mesmo, de ocupação. Falei, não, eu não vou mais pro bar, eu não bebo mais, por quê? Não, tô na igreja. Questão de tempo mesmo. Mas será que realmente ele tá recebendo ali do Espírito a transformação? Tá conhecendo o Evangelho? Tá tendo amor por Jesus, por Cristo? Tá visando o céu, a eternidade? Né? Porque essa pessoa corre esse risco de ficar nas atividades, no vai ali, não faça isso, fique aqui, para ir fazer tem que me avisar, né? Então, assim, o senhor falando aí do exemplo, hoje você estava pensando, nós no contexto assembleiano, vocês têm muito mais história do que eu, não que sejam tão mais velhos, mas tudo novinho. Passamos aí pela proibição, não pode beber Coca-Cola, né? Não pode andar de bicicleta. Crente não pratica. Eu peguei de bicicleta, eu peguei de TV, viu? TV eu peguei. Televisão, com essa história do pastor que proibia a televisão e tempos depois, anos depois, descobriu-se que ele tinha uma televisão dentro do guarda-roupa dele. Então, assim, né? Qual a distância disso com o Evangelho? É gigantesca, não tem nada a ver. Então, acho que parte daí. A pessoa precisa conhecer o Evangelho para se proteger. Agora o pastor, vou deixar você falar já, mas ele falou algo sobre a imaturidade. O Passamani, eu assisti alguns cultos dele, curiosidade a gente quer saber, né? A forma que ele tratava as pessoas, a grosseria que ele tratava as pessoas, uns cultos pelo menos que eu assisti. Teve um culto que eu estava conversando muito, ele saiu do meio, foi lá para a porta de entrada e saída, e falou assim, ninguém vai sair, vocês vão prestar atenção, vira as cadeiras todo mundo. Ele queria trazer um novo, mas uma palavra que o pastor Luciano Subirá escreve no livro Maturidade, ele fala o seguinte, que Paulo se negou a deixar um líder, preferiu deixar a igreja sem líder, do que colocar um líder imaturo. Então hoje, o Júnior falou essa questão, que sobre a imaturidade, camarada prega bem, eu não concordo como pastor, não, eu vou abrir igreja pra mim. O duro é ver o tanto de gente que vai com ele, só que lá ele vai colher o fruto da imaturidade, que vai receber uma liderança abusiva. E eu deixo você falar. A gente como liderança, a gente tem que entender que o novo convertido, ele ainda não tem conhecimento da doutrina, conhecimento da palavra do Senhor, assim, doutrina bíblica, da né? forma que a gente tem. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo bobo, né? Mas é um exemplo que vem à tona. Eu dei muita aula de discipulado, muito mesmo. E um dia eu dando aula para um jovem,
esse jovem no meio da aula, eu falando da nova família, né, que nós adquirimos em Cristo Jesus, ele veio me perguntar se ele tinha que parar de ir no rodeio, porque ele gostava muito de rodeio. E eu tive que explicar para ele que o rodeio está implantado em uma festa pagã, uma festa idólatra. Então, assim, o novo convertido, quando ele chega a nós, ele quer o quê? Ele quer se aproximar de Jesus. Ele quer conhecer a Jesus. Ele sentiu o toque do Espírito Santo. A gente não pode chegar e jogar tudo no peito dele de uma vez. Não. Porque às vezes a gente... Vai assustar ele. A gente quer jogar tudo no peito da pessoa de uma vez, sem ensinar. Né? A Bíblia mesmo, é claro, né, a nos dizer que tem aqueles que estão no leite, né? Outros estão no alimento mais sólido. Então, é dessa forma que acontece. E quando nós não entendemos isso, nós podemos estar no lugar desses pastores abusivos. Então fica a dica para você que está assistindo aqui. Dentro dessas falas, o resumo é... O que é uma liderança que oprime, na visão de vocês, então? É um pastor que coloca proibições que vai além da fé? Vocês concordam com isso? Por exemplo, assim... Exige. Além do que a Bíblia exige. Eu não diria além, pastor, porque eu acho que aí há uma substituição. Uhum. Porque o evangelho proíbe. O evangelho, ele te seleciona. Sim. Você tem que dar sinais de que você é diferente. Com certeza. Então, sim, eu acho que são... Usando esse termo proibições, isso aqui não te pertence mais, né? É isso que eu quis destacar atrás. Há uma substituição. Uhum. Então, assim, a pessoa entrando na igreja, ela vai ter um desgaste da mudança, né? Agora, ela mudou, ela já não pratica mais. Como eu usei o exemplo, ela não vai mais pro bar. Mas o que ela faz? Não, agora ela vai pra igreja. Não é essa substituição que a gente tem que ter. Eu não vou pro bar, agora eu vou pra igreja. Não. Eu não amo mais a bebida, eu não sou mais escravo de um vício e agora eu amo Jesus. Eu vou pra igreja porque eu tenho prazer. Né? Então, essa substituição aí, acho que isso é que é o difícil da pessoa entender, né? Uhum. Porque eu disse que ela traz uma falsa sensação de mudança. Eu não tenho vontade mais de ir pro bar, não tenho vontade mais. Mas ela não tem nem, às vezes, nem tempo de repercutir essa vontade, de mascarar uma mudança, né? O próprio Paulo falou, né? Ó, quem roubava não rouba mais. Tem o desgaste, tem a mudança. Quem mentia não minta mais. O que você está falando da mudança aí, e essa questão é muito complicada, porque o Júnior falou algo muito interessante. Quem discipula tem que tomar cuidado. Se você chegar, por exemplo, uma pessoa que aprendeu, são culturas agora, vou colocar um nó na cabeça de vocês. Tem cidades no interior de Goiás, e eu já fui. Nunca tinha ido num rodeio na minha vida. Lá em Poral, tava de férias, lá teve um rodeio. Aí, aquela sensação do discipulado que eu aprendi. Aqui em Caldas Novas eu ouvia que quem fosse estava em pecado. Rapaz, me deu, até chegar na porta do rodeio lá, me deu um bloqueio tão grande que eu falei, eu tô em pecado, tô em pé. Sabe aquele negócio que bate, que você aprendeu a vida todinha? Quando eu cheguei lá, rapaz, tinha pastor, tinha líder, todo mundo lá normal. Por quê? Porque lá a maioria é fazendeiro. Eles levavam gado lá pra exposição, assistir o rodeio. Tá, tem um negócio de levantar a imagem de idolatria. Gente, mas a gente toma muito cuidado com essa questão. A gente não é desse mundo. Mas se você for separar tudo do mundo, de não conviver, você não pode trabalhar, você não pode sair de casa, você não pode assistir Netflix, você não pode ter celular, porque o celular, o chip tá ouvindo aí, não sei o quê. Você tem que viver uma vida quase que totalmente isolada. Então, assim, existem muitos líderes que, antibiblicamente falando, eles oprimem com a ideia deles. E eu fico encucado como que as pessoas ouvem. A minha interpretação é porque não falta conhecimento de Bíblia, né? Mas e o novo convertido? Como é que nós vamos alertar ele? Eles trazem assim uma visão assim de que servir a Deus é uma tortura, né? Até tem aquele meme daquele senhorzinho do vídeo, né? Que ele fala, um negócio difícil que eu arrumei esses dias, não é crente. Ser crente. E é por quê? Porque tem uma visão distorcida do evangelho. Eu costumo dizer assim que servir e seguir a Jesus é muito simples. Jesus não veio para complicar nossa mente, complicar nossa vida aqui na terra, não veio. Mas a gente tem que procurar sempre conhecer a palavra. Isso é fundamental, né? Eu costumo sempre dizer que quem conhece verdadeiramente a palavra, é muito difícil essa pessoa desviar dos caminhos do Senhor, porque ela vai adquirir ali aquilo que Salomão fala por temor ali em Provérbios. É um temor que vai, né, além da nossa sabedoria. Uhum. É um temor que
por temor ao Senhor, agora eu não posso mais cometer esse pecado. Você vai olhar aquela situação, aquele ambiente, porque assim, nem todos os lugares são pecados. Se a gente começar a trazer essa ideia de que tudo é pecado, nós vamos estar nos tornando esses líderes opressores. Mas também tem lugar que o Espírito Santo não entra. E onde o Espírito Santo não entra, não me cabe. Mas é interessante a postura do senhor, o pastor, que nesse exemplo do discipulado, você esclareceu, né? Às vezes uma visão que o cara nem pensava, não, é mesmo, rapaz, lá tem um momento lá que eles erguem. E às vezes a própria pessoa fala, não, realmente isso aqui não me pertence. É isso aí. Mas tem outra parte, às vezes a pessoa tem uma intenção de ser um peão, por exemplo. E tem muitos evangélicos que são claro, por que não? É uma então, profissão. Assim, aí a gente vai entrar assim, que cada um vai ter uma percepção, cada um vai ser tentado ou não, né? E aí volta pro líder opressor, né? Que no caso seria o pastor Júnior aqui, que se livrou disso. Se ele tivesse dito, não vai não. Né? Até na fala dele, não sei se você observou, ele com cuidado, né? Cuidado. Falou, não. E nesse cuidado, às vezes, de tentar proteger, né? Falou, Joãozinho, não mexe com o rodeio, não. Rodeio do capeta. É o que a gente muito ouvia, né? Falar isso aí. Na visão de estou protegendo essa ovelha. Mas não, calma aí. Só mostra o evangelho. Deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa ela ter percepção. Né? Eu acho que o grande chave está aí, pastor. A maioria se precipita. Não, tu é cuidando dessa pessoa. Pouca gente sabe, assim, da minha infância. Eu fui criado nesse meio. Cuidado, pastor. Do rodeio, Foi. Você tem cara de peão mesmo, rapaz. Peão de bandeira. Eu montei até uns 18. Olha aí, ó revelando aí, ó. Viu? Eu até tenho lá um equipamento guardado, que eu brinco com a minha esposa que eu vou dar pro meu filho. Tá lá guardado, uma lembrança, né? Ó, nós descobrindo assim, aí, ó. Vira, ó. E quando eu tinha uns 17 anos de idade, eu fui montar num rodeio mesmo. Na cidade de Rio Quente. Teve lá uma pecuária. E eu fui criado dentro do nosso ministério, dentro da nossa igreja. Eu fui como atleta, vamos dizer atleta, né? Porque eles se titulam como atleta e realmente são, eles se preparam para aquilo. É um esporte, né? É um esporte perigoso, mas né? Eu até tenho um ombro lesionado devido a isso. Olha aí, rapaz, o homem era peão mesmo, profissional. Jogador caro. E quando a gente entrava ali na arena, né? Tinha uma rampinha, você passava por cima, você descia, fazia uma fila, né? Ali de atleta. E ali aqueles... Também na nossa época era salva-vida, hoje já se mudou o nome. E passava-se uma imagem de uma santa na nossa frente. E a galera beijava tinha mesmo. Que beijar, tinha que pôr a mão. E assim, eu só abaixava a cabeça, né? Eu só abaixava a cabeça. Então, é uma festa assim que a gente tem que entender que não há pecado em a gente ir ver o esporte. Mas prestar muita atenção, porque principalmente o novo convertido ali tem um ambiente de fé tão grande que ele pode sentir vontade de trazer essa idolatria para dentro da vida dele. E após isso também ele vai ver um ambiente ali de bebida, ele vai ver ali um ambiente de droga, de shows. Então assim, a gente tem que saber ensinar. Não só, a gente trouxe para esse lado, mas tem diversas ramificações isso na nossa vida, né? Não, até mesmo certeza. O pastor Alexandre trabalha num clube, vamos falar aqui que é um desafio para um cristão hoje em Caldas Novas da nossa cultura, ser crente, trabalhando dentro de um clube. Um jovem chegou a mim e falou, pastor, eu vejo mulher seminu o dia inteiro, pastor. É difícil, não é fácil, não. Eu falo que o jovem que é crente em Caldas Novas permanece firme, quando trabalhando em clube, o cara é crente. Qualquer lugar. Agora, crente em qualquer lugar. É mais a área do senhor. Imagina o jovem que está lutando contra um vício da pornografia e trabalhar no ambiente dele. Não é fácil, não. Mas ele tem que trabalhar. É o que eu tô falando pra vocês. Aí um pastor vem, olha aí, olha pra onde tá levando o nosso rumo aqui. Você não pode trabalhar em clube. Clube é ambiente de prostituição, de pornografia. Uai, meu cara vai sustentar de que jeito? E às vezes ali dentro tem uma carreira pra ele. Pois pode então. Crescer, dedicar, se tornar está na gerência. É um ambiente profissional, né? Então não é mais fácil um líder chegar e falar assim, ó. Nós estamos falando de líder aqui, gente, tem nada de assembleia, estamos falando de líder geral de igreja, a gente sabe que aí vai pegar várias pessoas. Mas o líder, tô lendo um livro, o Discipulado pela Contemplação. Rapaz, eu acho que todo pastor tinha que ler ele. A gente tem que ensinar as pessoas que vêm até Jesus a ser fascinado por Jesus, ao ponto de amar tanto Jesus, de não querer o pecado. Não é por dogmas, não é os fariseus e os escribas que colocavam 639 leis e falavam, você não cumpre, está fora. Como é que eu vou cumprir 639 leis, amigão? Não tem como. Então essa liderança abusiva tem que tomar muito cuidado, porque se a liderança falar para você, se você não ofertar, o diabo vai vir tomar tudo seu. Isso é abusivo. Não está na Bíblia.
Isso não está na Bíblia. São coisas que eu vou mexer aqui no vespeiro aqui agora, mas não está na Bíblia. Se você não vier no culto, você vai estar amaldiçoado. Não está na Bíblia lá, gente. São coisas que você tem que pesquisar que não está na Bíblia. Igual essa menina aqui, a Tamires, ela falou o seguinte, que ela desenvolveu pânico, ansiedade, burnout. Ela teve convulsões. Vocês viram lá. Convulsões, tá? Que foi um tempo passado, mas tudo por causa desse ambiente do ativismo. O ativismo da cobrança, o ativismo religioso. E eu tenho que tomar muito cuidado. E o pastor André levantou essa bandeira sobre o ativismo religioso, que a gente tem que tomar cuidado. Tem muita gente que está tão envolvido no ativismo, mas tão envolvido que está perdendo o prazer em Deus. Eu estou tão envolvido em atividades religiosas que eu estou perdendo o prazer em Deus. Ó, pra você ver. A gente dá na hora de ir pro culto, você sente a fadiga. Fala, meu Deus do céu, tem que ir de novo. Fazendo algo nobre pro reino, não vendo a nobreza de Jesus. É isso aí. Tá servindo as pessoas, tá fazendo o que tem que fazer, mas... Verdade. Às vezes falta um pouquinho de temperança, né? Falta muito, né? Pra gente mesmo, né? A gente, igual... O senhor tem dado o exemplo muito esses dias da atividade física, né? Pro cristão, pro homem cristão. Até é engraçado, né, que eu vou falar agora, mas no retiro dos obreiros nossos, eu tava olhando os nossos obreiros jogando bola. Não vê não, rapaz. Não fala isso não. Visão esquisita. Aí a gente vê um pouquinho de falta de temperança mesmo da nossa parte, né? A gente tá clamando a Deus por saúde, mas... Onde está o nosso entendimento que a gente tem que zelar por ela? Rapaz, você tá entrando em cada tema aqui, hein? Você pôs outro tema aqui, que dá outro podcast aqui. Mas você faz. Nós vamos desfrutar do patrocínio do Salgadinho mesmo. Rapaz, não, sério mesmo, não é, William? Esse aqui, porque assim, ó. Você falou de uma coisa, tá indo outro ponto aqui, mas vambora. O podcast é isso, vai conversando, vai dando ideia aqui, vai dando insight aqui, a gente vai conversando. Mas essa questão, se um irmão chegou em mim e falou: o que tá adiantando você fazer academia, rapaz? Tá gordo do mesmo jeito? Dá vontade de falar: irmão, cuide da sua vida, né? Mas a gente é crente, pastor, tem que ter temperança. Eu falei: irmão, mas eu faço exercício, não é só pra emagrecer, é pra ter saúde. É pra ter qualidade de vida. Existe muito baixo, que o colesterol tá lá em cima, o ácido úrico tá lá em cima, tá tudo lá em cima. Diabetes. E eu li um livro do pastor Carlito Paz, Homens Inabaláveis, que ele cita uma frase do pastor Rick Warren. Rick Warren falou, Rick Warren é o autor de Uma Vida com Propósito, Ministério com Propósito, Uma Família com Propósito. Você pode ler toda essa série que ele é top demais. Ele fala assim, que o homem que negligencia o cuidado no corpo pode ser o melhor pastor espiritual. Ele tá 0-0. Porque o homem que negligencia o cuidado com o corpo, não sei se vocês viram o livro que o pastor Luciano Subirá lançou agora sobre o corpo. Né? Você comprou ele? Conferência, vou nela semana que vem. Você vai, rapaz do céu. Depois tem que... E ele tá batendo muito. Ele vai ter que voltar aqui para contar para nós como é que foi a conferência, né? Pelo menos dá umas ideias para nós aí. Mas ele falou, eu assisti um pouco do vídeo, sobre o pastor Paulo Canudo, que deu o conselho para ele. Que Deus falou para ele sobre, não sei se foi John Wesley, eu posso estar errando agora aqui de falar quem foi o pastor. Acho que não foi John Wesley, não. Escocês. Não falou o nome. Você falou o nome, eu esqueci. Tô falhando aqui. Que ele fala que Deus falou pra ele: olha, eu te dei a mensagem, você matou o cavalo. Ele morreu com 29 anos. Morreu com 29 anos. Um dos missionários mais intensos da história. Porque negligenciou o cuidado com a saúde. Então, quer dizer, se a gente for olhar por essa questão, tem muitos de nós que tá errado, né? De não estar cuidando, de não ter a temperança que você falou. A maioria, né? É. Não, mas tem uns que cuidam, O Alexandre tá magrão aí, tá cuidando. Nós dois tá mais fortinho. Mas nós tá fazendo exercício. Você tá no judô ainda, no jiu-jitsu, não sei? Eu tô. No momento eu tô nadando, né? Tô nadando. Mas nadando e tirando leite das vacas. Resultado, não. Tirar leite das vacas não emagrece, não? Correr da vaca emagrece. Correr da vaca, correr atrás de galinha, fazer o frango caipira emagrece. Nesse tema nós ficamos muito, vamos pular pro próximo agora. Gente, o nosso tema aqui, né, sobre navegando pelas águas turbulentas das redes sociais. Existem falas de pastores, de líderes, né? Líderes cristãos, e você sabe que os cristãos é o seguinte: o cristão não pode falar uma besteira, vem a dona Xuxa meter o bedelho onde não é chamado. Cristão não pode falar uma coisa, vem a ex-namorada do Neymar, que eu até esqueci o nome, nem sei o nome daquela menina, falando que Jesus é bom, o duro é o fã-clube. Os cristãos não podem fazer nada, que vem como é que é o nome do rapper lá? Mano Brown, um bigodudo lá, que Jesus querendo ensinar, e o pastor Elias Torralbo falou isso, né, que é muito interessante, falou na pregação dele, porque é muito interessante o povo não crente que quer ensinar os crentes como ser crente se eles nem são crentes. Dá uma bagunça, dá um nó. Mas é a verdade. Gente, e eu quero falar sobre a fala do pastor do Tabernáculo da Fé de Goiânia, que está muito repercutido aí, está muito estourado,
sobre a questão que ele falou. Vocês assistiram o vídeo, comentem comigo aí, falem a opinião de vocês enquanto eu tomo a água aqui, que eu tô falando demais hoje, William. Demais. Pastor, corte, primeiro repercutir essa visão, né, subordinada ao nosso tema ali. Corte de rede social, ele precisa ser analisado, né? Uhum. Tem coisa que, num contexto, numa pregação de 1 hora, 1h30, né, para aquele pessoal ali fez sentido, mas você vê só o corte, você tem uma outra visão. E corte é perigoso, hein? Muito perigoso. Perigoso, viu? Mas nesse caso aí, pastor... Esse aqui não teve jeito, não. Pode ter corte, o pode ser... O contexto tá tudo bagunçado, não. Tenta explicar de novo que não vai dá dar certo. Que a fala é que ele, em uma situação de abuso, né, de um adulto com uma criança, a criança tem culpa, em resumo é isso. Rapaz. A criança também tem parcela. Foi infeliz. Então, assim, foi muito infeliz. O senhor até compartilhou aqui que ele se denunciou, né? Uhum. Que ele atraiu os holofortes para ele. Né? E ele tem uma situação nesse sentido aí. Então, assim, a gente falando desse peso, né? Usar esse exemplo, fica imaginando que é um senhor. Sim. Quantos anos de ministério que ele tem? Nossa, quantas pessoas ele já discipulou? Né? Para quantas pessoas ele teve a oportunidade de passar a visão dele? Né? E nessa visão, se tem Bíblia ou se não tem, o dele mesmo, a característica dele, a visão dele, ele disseminou isso por anos. Né? Então, assim, a fala do pastor, ela tem um grande peso. Uhum. E só confessar aqui algumas coisas, né? Eu estou no pastoreio aí há 1 ano, acho que a gente tem a mesma data, né? Nessa oficial aí, nessa... O senhor tem uns meses a mais. Nessa empreitada. E, assim, é muito interessante, porque tem muita coisa que você reavalia, né? Uhum. Enquanto membro, enquanto obreiro ali, você fala, poxa, pastor fazendo isso, né? Ó, tá pastor assim, quando você tá lá, é sua vez. Você considera muita coisa. Mas tem coisa que você fala, não, realmente, eu tava certo. Né? A Bíblia me dá amparo para isso, e eu acho que se fizer assim, então, né, você tem as referências. E hoje eu sinto esse peso, sabe, pastor? Do quanto você tem que... Não é que você tem que ser maquiavélico, mas você tem que ser sábio. Sim. Não é simplesmente dizer, não é simplesmente responder, né? Eu tenho aprendido muito a pedir um tempo para resposta. Né? Às vezes a pessoa vem com uma situação de anos. É verdade. Né? Eu acabei de chegar na igreja, tem um contexto, tem toda uma história. E aí eu não posso me achar, né? Não, Deus me colocou aqui, eu tenho certeza. Eu tenho a resposta para tudo. Eu falei, irmão, deixa eu orar, né? Não, vamos analisar biblicamente. Não, me dá um tempo para responder. Às vezes a pessoa quer a resposta na hora, né? Quer na hora, a quer maioria, às vezes não. A maioria, pastor, e algumas pessoas não querem a resposta para resolução. Elas querem a resposta para um álibi, para um culpado, né? Para falar o que quer ouvir. Quer que você dê a sentença. Então muitas vezes para te testar, né? Esse peso da voz do pastor, eu tenho considerado muito isso, porque realmente ele tem uma responsabilidade sobre nós, né, pastor? Guiar ovelhas ali, você tem que realmente pensar nisso. E foi muito infeliz, né? Mas eu acabei de citar, eu acho que nesse caso é uma bênção para esse pastor ele ser desmascarado, porque ele reencontrasse com Jesus. E nós temos realmente que ter cuidado com isso. Nós temos outras falas aí, né, pastor? O Gideon está aí com muitas falas. Meu Deus do céu. Outros pastores em evidência com muitas falas. E como isso repercute, né, pastor? Repercute. A questão do pastor aí com a fala dele mexe muito, né, com os pais, né? E muito com a sociedade em geral, assim. Nosso Deus. A questão aí dele aí falar que a criança tem culpa, né? A gente viu um exemplo no setor que eu tenho oficina. A gente viu um exemplo acontecendo lá esses dias de 2 crianças, né? Que é criadas lá com o pai. E essas 2 crianças lá são 2 meninas criadas com o pai. E o pai é usuário de droga, é conhecido no setor inteiro que o pai é usuário de droga. E ali a menina foi pega ali pelo pai em ato ali com um senhor já idoso, já de idade. E me perguntaram, né, o que eu achava, porque a menina, ela tem ali, eu acho que 11, 12 anos de idade, mas era uma menina, vamos dizer assim, criada solta, né? Então, assim, ela tem malícia, mas a gente tem que observar a índole da pessoa, do senhor. Né? Eu usei como exemplo, assim, se uma menina dessa vai lá no meu estabelecimento,
falar alguma coisa para mim, me desrespeitando, eu ia falar para aquela menina criar vergonha na cara e levar ela no pai dela. Porque, não, vamos dizer assim, a gente não pode utilizar da inocência, às vezes, de uma criança que não sabe nem o que quer da vida, você entendeu? Por exemplo, o pastor lá fala que a criança tem culpa, a criança não tem culpa. Eu não vejo a possibilidade de uma criança ter culpa, até porque a gente nem batiza criança. Na verdade, muitas crianças são induzidas, né? Induzidas. Hoje a gente vê muito caso de Criança é usado pelo pedofilia. diabo, né, pastor? Hã? Criança pode ser usado pelo diabo. Nesse Pode. caso dessa menina de 11 anos, nesse contexto aí. A história Aí já não é uma criança também. No mundo que a gente tá vivendo, vamos dizer assim, um adolescente, né? Sim, Um mas assim, pré-adolescente. o que assusta na fala é que, analisando, né, várias situações de idade, inocência, se tem, se não tem, qual a necessidade de um pastor repercutir isso? Rapaz demais. Tirando a responsabilidade, ou pelo menos empatando a responsabilidade entre o agressor, o estrupador e a criança. Isso é... Né? Meio que inocentando quem tá fazendo o ato, né? Quem tá sendo criminoso. Tem que acobertar algo, né? Foi o que eu disse. Vamos ver o que vai ser as cenas dos próximos capítulos aí, né? Não, teve outra fala dele que ele falou o seguinte, ó. Que quando você for num comércio, tá lá agora, começaram a soltar um bocado de coisa dele. Você deve procurar um homem, quem é homem. Se procurar uma mulher, vai que você sente alguma atração por ela. Pra você ver, a mente de uma pessoa que pensa isso é doentia. Eu lembro de uma vez, lembrei de um fato aqui agora. Que ia trocar o piso da igreja, aí o irmão chegou no pastor e falou assim: pastor, não se pode colocar um piso muito brilhoso, não. Vai que a gente tá aqui, a irmã vem de sair e a gente vê os fundos da irmã. Aí o pastor falou: rapaz, você tá preocupado em olhar o fundo da irmã? Você entendeu? A mente masculina, gente, a mente masculina tem coisa que não é pra gente falar, não. Você tem que combater. Por isso que Paulo fala, o texto que eu amo muito, Coríntios 9:27, eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão. Igual, por exemplo, ela fala de um líder, se eu for desabafar o que tem de corte que derrubou gente, pela questão que o cara fala impulsivo, o cara chama atenção de pessoas, né? Chama atenção, o cara recorta. Teve até um da Assembleia nossa que chamou atenção, recortou, o trem ficou mal, cara. Tá feio isso aí, quando cai naquele negócio lá do fuxico gospel, que pra mim aquilo lá é uma praga, mas ao mesmo tempo revela muita coisa, as pragas do Egito, revela que Faraó tá morrendo e que Israel precisa ser liberto. Não sei se vocês entenderam o trocadilho, mas revela muita coisa. Mas eu vou falar um negócio pra você, hoje tá perigoso. Então eu queria perguntar a vocês, na igreja de vocês, você está filmando? Você está fazendo live? Experiência de quarta-feira. Né? Nós temos essa dificuldade, né? Eu acho que é ideal, pastor, nós carregando algo, nós nos posicionarmos, né? Mas tem uma ordem. Você fazer isso para sua igreja, é sua responsabilidade, tá ali, são membros, né? E tendo a oportunidade de repercutir isso, né? Tendo paz, a gente até já conversou sobre isso, se o senhor vai lembrar. Uhum. De certa vez eu disse pro senhor, pastor, eu não sinto autorização para me expor, para me, né? Na época. E o senhor me respondeu totalmente o contrário, né? Eu fui muito ministrado aquele dia, porque eu falei, não, é isso mesmo. E o senhor falou assim, não, eu tenho, Deus já me prometeu, eu sinto, vem. O senhor, para quem conhece de perto, ele sabe que o senhor é muito dinâmico. A pastora Celina vai testificar aí quantas ideias, eu fico imaginando como é que o senhor acorda, né? Nossa, o senhor é uma pessoa muito espiritual, então assim, tudo que tem acontecido através da sua vida, a gente vê uma autorização de Deus, né? Deus fala, não, é isso aqui, né? Tô com você. Então, nesse contexto de igreja, eu ainda não estou fazendo live, transmitindo a íntegra do culto, né? Mas eu estou trabalhando com story, com corte, projetando, né, essa estrutura aí. E é até interessante que quarta-feira eu estava no ensino e Bíblia, a palavra, tá sendo, onde ela for, tá indo, né? Mas tem coisas que são particulares, exemplos que são particulares, tem coisa que... E aí eu fui fazer um desabafo, né? E na hora eu ainda olhei a irmã que tava... Isadora, um abraço, Deus abençoe você, tem sido usada por Deus lá. E naquele momento ela tinha abaixado o celular, ela tinha feito um cortezinho ali, né? Aí eu falei, tá filmando não, deixa eu falar aqui. e falei algumas coisas particulares, né? Mas a gente precisa ter essa preocupação, né? Hoje eu não faço a live na íntegra, mas eu estou me preparando para isso. Você faz, eu assisto. A gente está transmitindo lá os nossos cultos, né? A gente sempre transmite os nossos cultos. Mas aí é onde a gente tem que observar, né, o que está sendo falado, até mesmo para quem que a gente está dando oportunidade em cima do púlpito. A gente tem que estar muito antenado, muito ligado. Eu, com poucos meses na congregação, o Espírito Santo me deu uma palavra que eu não queria pregar.
dura. Dura, eu não sou de pregar palavras tão duras, mas nesse dia veio dura. E eu falei assim, eu não quero pregar essa mensagem. Não quero. E acabou que o Espírito Santo me incomodou tanto que eu preguei a mensagem. Eu preguei a mensagem e o culto acabou e a gente estava salvando todas as lives. E o culto acabou e eu desabei em choro. Eu fiquei uns 10 minutos chorando sozinho, pastor, depois do culto. Porque aquela mensagem foi muito dura. E eu fui até o irmão da mídia lá e falei, salva a live, não exclui ela. Pedi para ele não salvar, devido, assim, o peso que teve aquela mensagem. Assim, eu tenho certeza que foi uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo, houve confirmação, né? Mas tem situações que pega a gente mesmo, né? Até mesmo um culto que a gente tá na liderança aí, né? Dirigindo a igreja, a gente sabe que congregação, pastor, o senhor congregou muito tempo na congregação de Itaici, o senhor vai entender. Tem dias que o culto não é aquele culto. Tem dias que a mensagem não é aquela mensagem. E quando está se transmitindo, transmite todos os cultos, né? Até mesmo aquele culto que não fluiu da forma que a gente esperava que fosse fluir, ou aquele culto frio, né? Que tem dia que o culto está frio, não tem como a gente fugir disso. Tô lembrando do nosso líder, pastor Paulo Pereira, não sei se ele vai ver isso, mas trocando experiência, um dia ele me disse numa situação em que ele tava num culto, mas com um culto tão ruim, chegou no culto tão ruim que ele convidou os irmãos, vamos embora. Paulo Pereira, né? O senhor é diferenciado mesmo, viu? Que realmente tem dias, né, que parece que não acontece, no sentido de não ter aquela... E é Deus mostrando pra gente o quê? Você não tá no controle de nada. Nada. No controle de nada. Tem dia que você vai pregar que não vai fluir, tem dia que... E a questão da transmissão é o seguinte. Antes da pandemia não se tinha tanto. Pós-pandemia, todo mundo pegou um celular, pegou uma interface, colocou na mesa de som da igreja e vamos filmar. Muitas pessoas continuaram. O que eu tenho medo hoje de igrejas que não estão preparadas é a gente virar chacota. Sim. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem muitas igrejas que até, não é eu que estou pondo esse termo não, as redes sociais chamam de candombleia. O que é a candombleia? É uma igreja que tem o nome de Assembleia de Deus, que o pastor dela é um camarada que se veste de vestidão e começa a rodar igual o Blade. Não sei se vocês já viram esse negócio. Começa a rodar, ele põe um quepá na cabeça e começa a rodar. Roda. E aí os obreiros, tudinho, Mirandinha, vai também. Veste um vestidão, que são coloridos, cara. Quando é pra azul, é azul, amarelo. Quiser fazer na sua igreja lá, depois eu te mando o vídeo. É rosa, vermelho. E eles começam a rodar. Gente, não é eu que tô falando, tá na internet aí, tem vídeo desse pra caramba. E o povo chama de candombleia. Por quê? A pastor Eliseu Rodrigues falou que, né, na igreja daquele que revela lá, do Rio de Janeiro também, lá do Rio de Janeiro também. Se cair uma Bíblia... como é que é o nome dele? Leonardo Sá. Se cair uma Bíblia dentro da igreja, o povo sai correndo. Só gosta de revelação. As candomblés do mesmo jeito, migão. Você vai pregar, e eu já tive essa experiência, estava transmitindo. Rapaz, eu fui pregar num culto esse dia numa festividade, perto aqui. Cara, sabe quando você se sente constrangido de pregar tanto poder de Deus na igreja? Rapaz, tinha um louvor, levantava 5 profetas rodando no meio da igreja e profetizavam na cabeça do outro. Eu olhei assim, eu olhei pro irmão que estava do meu lado e falei, rapaz, eu não sou crente não, esse povo que é crente demais, moço. O que eu vou pregar aqui? Ou eu fiquei constrangido, falei, rapaz, eu não dou conta de pregar aqui. O povo foi me constrangendo. Outro hino, levantava 5 profetas de novo, rodava e vinha nos obreiros, pôs a mão na minha cabeça, aí, meu filho, que eu falo contigo. Falei, eita, meu Deus. Quando eu fui pregar, eu falei, o que eu vou pregar? Eles me passaram 9h40 da noite, o culto começou 7h. 9h40. Entra outra crise. O que acontece? Quando eu peguei e comecei a pregar a Bíblia, o povo saiu pra fora. Os profetas começaram a ir lá pra fora. As crianças começaram a conversar e o povo... Aí eu entendi, falei, rapaz, aqui é daquelas igrejas que se abrir a Bíblia, o povo sai correndo. Porque aprendeu a viver nesse movimento. Então, assim, hoje, redes sociais, essa transmissão de culto, ela é muito perigosa por causa disso. O povo fica pegando esses cortezinhos e chacotando da gente. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Eu penso que tem que tomar cuidado com isso. Eu tive uma conversa a respeito desse tipo de culto esses dias, né? Não que eu seja contra o mover do Espírito Santo, sou totalmente a favor do mover do Espírito Santo. Mas na convenção de São Miguel do Araguaia, eu tive uma conversa com o pastor Gilmar e a respeito do culto de libertação. A gente que é da Assembleia há muitos anos, igual o pastor Alexandre também é, né? Então a gente lembra daquele culto de libertação que a gente tinha na sexta-feira nas congregações, algumas congregações ainda tem.
E naquela época estava se tendo assim um pedido para esse culto voltar lá dentro da congregação nossa na época. E aí, observando o perfil das pessoas que pedia, eu falei pro pastor, pastor, eles não querem um culto de libertação. Porque se a gente for pegar mediante a palavra, o que liberta é a palavra do Senhor. O que liberta mesmo é a palavra do Senhor. O culto de libertação a gente já tem todo o culto de ensino, né? Nas congregações, geralmente nas quarta-feiras e na sede na terça-feira. E isso é um culto de libertação. A pessoa quer trazer libertação para sua casa, para sua família, é o culto de ensino. O culto de ensino é onde a pessoa liberta mesmo, verdadeiramente. Palavra. Aí, se eles querem o culto do poder, não se deve usar esse nome libertação. Culto de oração. É o culto do poder, é o culto do reteté, né? É. Faça-se uma vigília, né? Faça-se um culto específico, né? Não que a vigília ela tenha esse teor específico, mas é uma busca maior, uma busca de oração. Você quer sentir o poder do Espírito Santo, você quer chorar na presença do Espírito Santo, faça-se um culto de oração. Que eu acho que não tem um meio melhor para a gente aproximar do Espírito Santo, sentir a presença dele, que não seja oração. Mas agora o culto tem que ter o ensino da palavra. A mensagem que o senhor estava falando, né? Que o senhor começou a pregar a Bíblia, o pessoal saiu de dentro da igreja, né? E eu vejo isso, né? Não com bons olhos, pastor. Não com bons olhos, porque a igreja que busca muito barulho e pouca palavra é uma igreja que esfria muito rápido. Nosso Deus, vai perecendo, né? Falando a vertente de rede social, eu lancei um vídeo, tá dando o que falar também aí na questão de quê? Um dia um irmão me ligou, falou assim, pastor, qual que é a sua rede social? Deixa eu dar uma olhadinha aí. Aí eu falei, rapaz, o cara vai me analisar pela rede social, né? Já fiquei meio assim. Aí ele olhou tudinho e tal. Fui pregar lá, ele falou assim, pastor, te dá uma dica. Aí na mesa, a gente tava na mesa comendo, te dá uma dica, rapaz. Eu tenho um camarada aqui, né, William? Compra um seguidor pra você, rapaz. Você tem muito pouco seguidor. Você tem que ter pelo menos 60 mil, porque quando as igrejas vão olhar e falam, nossa, esse cara tem 60 mil seguidores, vamos trazer ele pra cá pra pregar, porque se pregar, tira foto, faz vídeo, nossa igreja também. Aí eu olhei pro camarada, eu não sabia o que falar. Eu falei, rapaz, eu tô sendo analisado por rede social. Por rede social. Quer dizer, hoje a gente pega várias pessoas, incluindo aquela bichinha do celularzinho, que eu esqueci o nome também, aquela bichinha que prega em tudo quanto é lugar aí. Tadinha, deve ser patrocinada pelo iPhone. Deve ser, rapaz. Ela cresceu na rede social primeiro, hoje ela chega nos lugares, eu fico pensando, meu Deus do céu, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Então, pra você ver, tanto que o poder da rede social, ele é grande, tanto que o poder de seguidores, ele é grande. Porque as pessoas estão analisando friamente se você é famoso. Se você é famoso, eu te ouço. Se você não é famoso, eu não te ouço. Isso não é perigoso? E a única pessoa que ofereceu fama no contexto todinho foi o Satangoso. Ó, se você prostrar diante de mim, eu vou te dar isso aqui. Você vai ser famoso aqui em Jerusalém. Eu vou te dar a fama todinha. Ele é tão dono dessa fala, que ele tentou foi Jesus. É isso aí. Isso é tão dele. Se você prostrar diante de mim, você vai ser famoso. Você vai ter 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. É uma visão distorcida, né? Distorcida. É uma visão distorcida hoje que a gente vê aí dentro das igrejas, né? Dentro das igrejas verdadeiramente, que a gente faz um culto onde o pastor prega, né? Vamos falar, a gente pode fazer um culto lá dentro da nossa congregação, chamar o senhor, o pastor André lá, os pastores presidentes para pregar, vai dar ali o mesmo público que dá todos os cultos. Mas se a gente pegar lá um famoso, né? Não quero citar nome, mas se pegar um famoso e colocar lá, a igreja lota. As pessoas hoje andam atrás de ouvir aquilo que eles querem ouvir. E enquanto a palavra está sendo pregada, né? E as pessoas têm buscado ouvir aquilo que eles querem. Pastor, linkando aqui, talvez eu consiga linkar o próximo tema aí, pastor. Vamos lá, bota a pauta. Mas nessa de visão, de crescimento, agora falando dessa perspectiva de pastor mesmo, nós temos realmente que guardar o nosso coração e ter um entendimento do que Deus quer para a igreja, né? Verdade. A gente ter essa visão, falando, o que eu estou fazendo aqui, né? O texto de referência para essa escolha do obreiro, do líder, ele é bem claro, né? Governar a casa, dirigir a igreja. E às vezes a gente tem a tendência de inverter. Pode ver que a desgraça das igrejas, dos ministérios, se você for analisar, né, nessa própria, o exemplo que o senhor falou da arrogância do abençoado aí, do indivíduo, ele tenta governar a igreja. É a igreja segundo a visão dele.
é tudo do jeito que eu penso, né? Eu quero ter o domínio. Sim. E aí, invertendo esse princípio, que é um critério bíblico, que é a clareza dessa escolha, o que vier acima disso aí, depois disso aí, tá tudo, né? Questão de tempo vai acabar. Então, assim, eu tenho pensado muito nisso, sabe? Porque eu tenho muitas ideias, mas como pastor, eu preciso subordinar todas as minhas ideias ao dono da igreja. E ter essa postura. Então, em todos os sentidos. Por exemplo, essa pessoa que pede um culto de libertação. Esses dias uma pessoa falou, pastor, a gente tem que orar no monte. Eu gosto de orar no monte. E a gente estava em campanha de 21 dias. Não foi nem uma terça-feira até hoje. Né? Não vai no culto de oração. E aí quer me arrastar pro monte. Né? Então, assim, aí você guarda a opinião, você guarda o que quer falar. Pô, mas realmente... Não, ser pastor não é fácil, não. Reunião oração do monte é muito boa, já tive muita experiência, benção demais. Mas a vontade foi abençoado. Depois que você vier nos cultos de oração, você que eu, né? Oração então, assim, 5 horas, né? Porque se nós não tivermos essa referência do que Deus quer, o que você está fazendo, qual a exigência de Deus, né, a gente entra nessa de governar o que a gente não deve governar e numa insegurança também de começar a aceitar aquilo que Deus não te ordenou fazer, né? Uma ideia de um culto. Não, realmente, o irmão está querendo, aí junta 5, 6. Aí se você não tiver essa postura, você fala, nossa, os irmãos estão clamando por isso, acho que é de Deus. Não tem que achar, a gente tem que ouvir de Deus. Né? E aí a gente entra nessa, de uma cultura a partir do povo. Né? Até a gente já conversou rápido sobre isso, o senhor vai lembrar também, um pastor Valso, de escutar o povo. Né? No exemplo bíblico de quem escutou o povo, surgiu um bezerro de ouro. Né? Queremos adorar. E o abençoado do Arão criou o bezerro de ouro. Acho que o pastor André, nos ensinos dele, ele falou sobre isso. Já. Ele falando que ainda trouxe uma referência. Foi um bezerro de ouro, foi a partir do coração do povo, mas aí Arão vem querer afirmar, né, ou mascarar essa distorção, essa queda. Fala, não, amanhã tem um culto ao Senhor. Quem vai estar lá? Não, o bezerro. Não, mas do lado tem um trono também. Né? Então aí é uma mistura, acabou, não é na igreja mais não. Verdade. Né? Então assim, nós precisamos ter essa visão. O que Jesus tem para a igreja, mas quer da igreja. Né? Essa visão de pastoreio, eu tô aprendendo muito, pastor, engateando, porque a gente tem que estar ligado mesmo. São muitas ideias, muitas pessoas acham, né? Pessoas dentro da igreja que querem governar de forma indireta, né? Ser atendido pelo pastor, pela igreja de forma indireta, e isso recai tudo sobre o líder. Né? Então, assim, acho que juntando tudo isso aí, essa postura é um lugar muito difícil. É fácil falar do pastor, é fácil ver um corte, é fácil ir lá e fazer um comentário, mas do lado de cá, de falar aqui, é uma missão muito difícil, mas ao mesmo tempo, de toda essa dificuldade, nós temos recursos. Com certeza. Que é Cristo, né? Que é o Espírito. Então é deixar ele fazer mesmo, porque senão nós entramos aí numa cultura a partir da minha visão. Então, aí eu vou entrar aí. A parede preta não é de Jesus, né? Assim como o rodeio não era, a parede preta também não barba, rapaz, aqui. Um moço que tá de barba aqui, que há um tempo que ali, ó, o barbudo ali, ó. Isso é um rebelde. Se fosse os tradicionais no sentido de não vou muito longe, não, gente. Década de 90, não podia usar barba de gente. Hoje tem muitas igrejas que hoje fizeram um recorte também num pastor tradicionalzão, gosto mais dele, falando sobre. E eu aprendi isso também, que o pão da ceia que sobra tinha que ser enterrado e queimado. E aí hoje colocaram numa página grande lá, onde está isso na Bíblia? Me prove. Quando você me provar, aí eu vou te dar base. Os costumes, né? Cara, são costumes, mas tipo assim, nós aprendemos na nossa inocência que era sagrado, que era puro. Você entendeu? São costumes que não vai trazer mal a ninguém. Agora, igual, por exemplo, assim, vamos entrar agora pro próximo tópico da parede preta. Minha parede é preta aqui porque tá dando o que falar. Mas antes, voltando a esse tema aqui, o Alexandre falou algo muito interessante sobre questão de opiniões. E hoje a rede social, ela polarizou demais opiniões. Por quê? Eu assisto hoje Luciano Subirá, que é bom demais. Assisto Luiz Hermínio. Assisto Adilson Belo. Assisto... Quem mais aí? Vamos falar dos pentecostal também, né? Nós estamos falando só de Neo, mas vamos falar de pentecostal também. Fala. Me ajuda aí, gente. Eliseu, né?
Eliseu Rodrigues, Elias Torralbo, né? Quem mais? Vocês têm que me ajudar, gente. Pastor, aí é um... Já entraram em Moisés outro assunto. Leopoldino. O Rafael Gonçalves, ele saiu da Assembleia. Tantos outros, tem vários nomes. Deu um plug aqui em mim aqui, porque os que eu tô mais lendo são esses aí. Mas o que acontece? Aí o camarada vem com a visão, que eu tô chamando hoje a geração de Roboão. A geração de Roboão é a geração que é nova, né? Os pais estão indo embora. E o que acontece? Eles querem comandar a igreja sem ter a experiência. Ouve um mau conselho e vem, não, meu dedo de minguim vai ser mais pesado que o braço do meu pai. Quando eu pegar um negócio aqui, e que se eu pegar eu faço. E não é assim, ministério não é assim. Quando eu era novo, com 15 anos de idade, um dia na reunião de obreiro eu falei pros pastores, eu falei, é um bando de preguiçoso, eu era bravo demais. Fique em casa assistindo o jogo e nós, a juventude, vai evangelizar. E o pastor, calma, meu filho, um dia você vai ser também igual nós, você vai querer ficar em casa de domingo com a sua família assistindo o jogo e não vai querer evangelizar. Não chegou ainda essa época não, mas deve estar pertinho de chegar, eu tô quase ficando velho. Mas o que acontece? Eu tinha que entender. Só que hoje tem muitos irmãos, pastor, eu vi essa ideia. Pastor, porque a igreja é boa. E tem muita gente ficando em casa, se alimentando só do Hernando Dias Lopes, do Luiz Hermínio, e não tá congregando. Então, assim, é benéfico a rede social? É claro que a mensagem está sendo entregue. Mas eu não posso substituir o altar pelo altar de redes sociais. Que a rede social, gente, ela se torna um altar. No celular de vocês aí tem notificação de quanto tempo que a gente fica por dia. Um dia que chegou pra mim lá, você ficou 3 horas e meia na frente. Rapaz, eu fiquei bravo comigo mesmo. Falei, moço, eu perdi 3 horas e meia na frente de rede social. Não é possível um negócio desse. Mas o que? Você vai consumindo conteúdo. Daqui a pouco você tá neurótico. Daqui a pouco você tá querendo dar opinião sobre tudo. E hoje a gente tá cheio de gente pra dar opinião. Na igreja de vocês é assim também? Obesos mentais, né? Hã? Obesos mentais. Rapaz, essa frase eu nunca tinha ouvido, não. Aí, obeso mental. Aí, William. Cara, e assim, tá muito fácil, pastor, sabe? A pessoa assistir lá o senhor falou aí do Subirá, Luiz Hermínio, assistir um pregador com a eloquência que eles têm, né? Com o ensino que eles têm. E muitas das vezes chegar dentro da igreja e pegar pastores preparados pregando. É uma dificuldade. Não, porque assim, rapaz... Vamos lá, Alexandre, ô Mirandinha, você vai assistindo só... Aí você chega lá, o pastor tá lá, folheando a Bíblia na hora do púlpito. Vocês dois eu conheço, sei que vocês preparam antes. Mas eu já convivi com um pastor que... Vou preparar a palavra aqui agora. O cara trabalhou, claro que a gente entende, né? A gente entende. Mas o camarada preparar a palavra na hora, mas vamos abrir aqui num texto aqui, Mateus 11:28. Aí o cara começa a falar coisa. Você acha que o crente no outro dia vai querer voltar? No outro culto de ensino? Um novo convertido. Aí a negligência mascarada de dependência, né? Sou dependente de Deus. O fluir do Espírito. O Espírito na verdade, vai falar. ele é negligente. Então... CBB purinho, hein? CCB, né? Isso. Pastor Alexandre decidiu deu um exemplo, né? Que eu tenho certeza que ele também prepara muito, eu também preparo muito, né? Assim, até esses dias, não é o que eu queria falar, mas esse dia minha menina me deixou sentido. Eu tava lendo na sala lá de casa, com um livro na mão, e era uma enciclopédia, pastor, tá lendo uma enciclopédia. E minha menina chegou em mim, minha menina tem 9 anos, né? Falou, pai, o senhor não vai largar esse livro e dar um tempinho pra nós, não. Aquilo ali partiu meu coração. Eu tava preparando pra pregar, pastor. Nossa, Deus. Tava preparando pra pregar, mas eu não percebi, eu já tinha 4 horas lendo. No fim de semana. Então, assim, o pastor Alexandre esses dias falou algo, né? Eu não lembro onde foi que o senhor falou, mas que até 1 hora antes do culto o senhor não tinha mensagem ainda. Num grupo de WhatsApp aí, que a gente não pode falar. Num grupo de WhatsApp. Foi. E mesmo assim o Espírito Santo te usou. Tem dias. Eu lembrei também dessa Tem dias que acontecem. Tem dias que acontece assim. Já aconteceu comigo também. Não foi uma vez não, pastor. Foi vários assim. De dias que eu não estou trabalhando, por exemplo, um domingo que a gente vai pregar aí no culto de Santa Ceia ou no culto da família, a gente prepara o dia inteiro ali, a gente tá folheando a Bíblia, a gente monta 1, 2, 3 esboços ali, nenhum daqueles a gente sente do Espírito que é aquilo que o Espírito quer falar à igreja. Uhum. E vai chegar ali na hora do culto e você não sabe o que você quer falar, você leva aqueles esboços pro culto, chega na hora o Espírito Santo direciona outra mensagem. Igual esses dias aconteceu comigo, né? Pouco tempo agora, de pastor, eu fiquei o dia todo estudando para pregar. Montei 2 esboços, levei os 2 esboços pro culto. Chegou no culto, na hora que fez a leitura da noite, Desceu o terceiro. Desceu o terceiro. Rapaz, isso acontece, hein?
Então, assim... Aí isso aí é dependência. Ele tá preparado, tá afiado, mas aí vem outra mensagem. Isso que eu queria frisar, porque assim, 1 hora antes não tinha mensagem. Não é não ter o que falar. É diferente. É diferente. Porque ter o que falar... Você tem, mãe. Você tem. Você vai ali, até no culto mesmo. Se você tiver... O andamento você vai vendo. Pega os versículos aqui. Porque assim, 40 minutos... A gente tá implantando essa cultura. 40 minutos é 1 hora de palavra. 40 e 50. É um bom tempo. Mas também é um tempo muito fácil de se preencher. Muito fácil. Pega ali, passou. Não, irmãos, entregar. Então, assim, essa dependência tem me pressionado, porque é um lugar que não é fácil, tem que estar sensível, mas eu sempre trago no meu coração, falei, Deus, o povo é seu, a igreja é sua, o que o Senhor quer comunicar com a igreja, né? Um exemplo de quarta-feira, de não sei que dia que a gente vai estar aí, mas do meu culto de quarta-feira, que é o culto de ensino. Preparei uma palavra, Deus falou muito comigo, eu chorei no meu quarto, eu estava convicto daquela palavra, sabe? Mas quando eu ministrei, comecei a me criticar depois da palavra. Eu falei, nossa, minha linguagem foi ruim, Deus me perdoa, eu não fui claro. E comecei a remoer e longe dos meninos, protegendo, né, a visão deles também. Falei pra minha esposa, nossa, amor, hoje estou assim, assim, assim. Aí ela me manda a mensagem no dia seguinte, né, que eu não sei que dia que a gente vai estar, no caso foi hoje, mas aí eu falei, você falou aqui pra mim ontem dentro do carro, deixa eu te falar uma coisa, né, e ela foi assim, me dando uma lição de moral. Mulher é boa nisso, né? Ela é boa, Mulher ela tá ali pra isso, obrigado, amor, te amo. Mulher é boa pra isso. E aí falando assim, você falando, criticando sua mensagem, a pessoa assim que visitou a igreja ontem, acabou de decidir, vai pedir a carta, vai lá pra igreja, porque Deus falou demais com ela através da palavra. Tinha tempo que ela não ouvia uma palavra daquele jeito. Aí quando eu olho, eu falei, realmente, Jesus, ele é misericordioso, é ele que fala, né, o que sai da minha boca, né, o Espírito Santo trabalha. Então, assim, esse lugar, ele é muito difícil, pastor, muito difícil cair dele, sabe? Você entrar nessa de falar o que dá certo, falar o que repercute, falar o que a igreja tá precisando, tá pedindo. Porque assim, esse clamor de culto de libertação, culto da vitória, né, esse tema aí é levantado e sustentado por muitos. O culto da vitória. O que tem nesse culto? É só e os outros não é da vitória, não? Não, os outros não. O dia que você, o dia que você derrota. O dia que você leva uma surra, o dia que você ouve essa palavra dura que o pastor Júnior compartilhou, não é vitória, não. É só o dia da bênção. É chave de casa, eis que vejo, né, só profecia. Então, assim, nós precisamos tomar cuidado com essa linha, né? Porque aí nós entramos para falar aquilo que dá certo e não falar aquilo que Jesus quer que seja dito, né? Lembrei de uma história, um dia me chamaram para pregar, rapaz, aí o camarada falou, eu tenho cada história comigo. O senhor entrega a revelação? Profecia? Nós estamos procurando um desses que entrega a revelação. Eu falei, irmão, eu tenho a palavra revelada. Não, mas o senhor, assim, porque eu queria dar uma dica pro senhor aqui de umas pessoas. Eu falei, rapaz, queria fazer com chave. Acho que ele queria falar algumas pessoas assim, é difícil. Eu queria que o senhor desse uma lapadinha, você entendeu? Então isso é muito ruim, cara, muito triste. É ruim falar isso aqui, mas infelizmente acontece. Infelizmente, né? Então vamos lá. E aí, gente? E as falas de parede preta? Eu hoje coloquei um vídeo, na verdade, essa semana aí, né? O pessoal tava falando com eles aqui. O que acontece, gente? E alguns, eu até falei com o William, haters que falam, né, William? Haters é o seguinte, e a maioria dos comentários lá foram de haters. Pessoa que tem uma fotinha, tem uma publicação e começou a descer o pau. São pessoas que se escondem atrás de perfil falso, né? Eu chamo de covarde. Covarde é aquele que não tem coragem de se posicionar. E eu tenho uma frase que Deus está ministrando muito no meu ministério, que sobre neutralidade. Deus não está na neutralidade. Ou você se posiciona ou não. O muro já tem um dono. O muro é do diabo. O muro já tem um dono. Você tem que se posicionar. Não é todo mundo que tem dom para isso, de se posicionar. Eu hoje, por exemplo, louvo a Deus no Brasil, porque nós temos um pastor igual o Silas Malafaia. Minha opinião. Os outros são bênçãos, mas cada um fica no seu mundo. Ele não, ele bota a cara e defende o povo. Eu falo que na pandemia, se não fechar a igreja totalmente, foi por causa de Deus e por causa que ele colocou a cara a tapa.
E foi mesmo, porque os outros tudinho ficou caladinho. Nós acompanhamos, não é bobo, nós estamos vendo de cá. Todo mundo ficou caladinho, uns viajou para os Estados Unidos, outros foi embora do Brasil para esperar a poeira baixar e deixou todo mundo aqui perecendo. Ele não, botou a cara. Vai abrir sim com decreto ou sem decreto. Então o posicionamento, eu vejo que Deus está no posicionamento. Tanto que assim, nós hoje pregamos sobre Isaías, sobre Jeremias, sobre Ezequiel, sobre o próprio Oséias, mas eles se posicionaram de uma maneira, gente, que se posicionasse hoje, nós não queríamos ser amigo deles, não. Nós ia querer ser amigo de Jeremias, profetizando para o povo se render à Babilônia, pro Isaías metendo pau no povo, Ezequiel com cada visão louca de Deus. Nós não ia querer ser amigo deles, não. Nós ia falar, não, rapaz, você é louco, ó, você é piruleiro, sai para lá. Então assim, o que acontece? Hoje, o que tem gente que tá me criticando, porque eu falei do congresso, não citei nome em hora nenhuma de congresso de Gideões, aí uns já me falaram, você tá falando de Gideões, aí um até colocou lá, você tá falando porque você queria estar pregando lá, seu invejoso. Eu falei, gente, eu não queria estar pregando todo, não, um posicionamento assim, que eu tô preocupado com a liderança, nós devia estar pregando Bíblia, devia estar pregando libertação, e não sobre parede preta, branca, rosa, azul, amarela, na opinião de vocês. Fala aí, gente, fala alguma coisa, eu tô falando demais já. Pastor, eu tô falando demais, fala aí, me ajuda. Eu vou falar, hein. Fala. Eu vou trazer duas perspectivas aqui, pastor. Primeiro dessa fala, né? Tem uma do Gideões, mas tem outra do pastor do norte lá, que ele também falou sobre isso. Contextos assembleanos, uma cultura que nós conhecemos bem, né? Eu particularmente, eu sou assembleano desde sempre. E aí eu tenho uma visão. Tenho uma visão do seguinte, que volta lá no exemplo do discipulado do pastor. Por zelo, eu vou usar essa palavra, por zelo, por cuidado, por vontade de proteger ovelhas, né, o recurso de fechar, ele é um recurso usado. Foi muito, mas hoje ainda é. Aí nós vamos entrar desse fechamento incoerente com a palavra e vai gerar o líder abusivo, né? Mas tem um fechamento de proteção, mas isso tem que ser feito com muita sabedoria. Né, que realmente você protege, usar o contexto do rebanho lá, né? Só tem um gado que tem uma certa idade, ele tem uma maturidade para ir no pasto e tudo mais, mas tem ali um bezerrinho que você vai ter tem que cercar ele. Você vai cercar ele, né? Então assim, essa visão de cuidado, ela é muito louvável, né? Essa percepção, isso é amor, isso é carinho, não, isso aqui, né? Só que nós estamos vendo algumas falas, e aí talvez até seja a evidência da internet, né? Porque a internet trouxe uma banca de juízes para o pastor. Às vezes do próprio membro. O senhor citou lá. Para ver o subirá e vai criticar sua palavra lá. Aí eu responderia esse crente. Falei, meu irmão, se você comeu um maná desse, um pãozão desse, né, uma bênção dessa, por que você não muda? Com ele falando. Verdade. Né? Porque a maioria desses, né, se a gente for analisar, eles têm muito trabalho aí. Né? Então, assim, essa visão do cuidado, essa visão do amor, ok. Só que hoje, como nós temos essa quantidade de juízes, tudo que se fala é repercutir de forma rápida, e aí não tem o tempo de resposta. Por exemplo, se esse pastor tiver a oportunidade de com mais calma, trazer a visão, fundamentar, tentar argumentar, esse corte não vai ter a mesma visibilidade do que já foi. Né? Não concorda e pronto, acabou. Então, assim, no caso, por exemplo, do pastor Gesiel Gomes, do Gideões, eu vou falar um pouco dele. É uma referência para mim. Nossa Deus, para mim, então. Um velhão com 83 anos, lúcido daquele jeito. Pregar e profetizar daquele jeito. Pegar a palavra dele, 25 minutos pelo menos, todo o salão em pé, e ele entregando profecias, curas, sabe? Poder de Deus, revelações. Então, assim, isso aí não... né? Quem viu o corte da parede preta não vai querer não tira o mérito dele nunca, né? Deus me livre. E aí, quem vê o corte da parede preta, aí já descredibiliza 72 anos que esse homem prega. Ele prega desde os 11 de idade. Né? Então, assim, o que está na cabeça do pastor Gesiel? Né? De 2 horas de pregação, será que ele falou alguma coisa dele? O que o senhor acha, pastor? O senhor pregando ali 1 hora de pregação, tem alguma coisa que é sua? Ou tudo que você disser é do Espírito Santo, e tudo que você disser, o Espírito Santo vai assinar embaixo? Não, tem coisa que é minha. Tem como. Tem coisa que é minha, tem coisa que conversa de mesa. O camarada foi pregar, acabou de ouvir ali gente falando, ele fala, rapaz, vou usar isso.
Você entendeu? No súbito. Eu já tive desse jeito. Eu já falei bobeira por causa dessa questão do contexto. Então, assim, eu acho que nós aqui agora, o que serve para nós, né? Pelo menos é a minha percepção. Entender, falando, peraí, quem é? Gesiel. Opa, Gesiel, 72 anos de história, tá assim, a continuidade, Deus moveu e tudo mais. Aí nós vamos entrar, né, da crítica dele, mas nós temos um conflito aí, pastor, de gerações. Ele é homem de Deus, fato. Uhum. Ele é referência, fato. Uhum. Ele tem um conhecimento bíblico que eu diria que Meu ninguém Deus. no nosso contexto tem. Né? Igual ele. Não tem como. Ainda assim usado, ter o tempo de oração que o homem tem ainda, né? Ainda nessa cultura. Não posso descredibilizar ele. Só que aí, se eu tentar sentar com Gesiel e explicar tecnicamente, né, o benefício da parede preta, primeira coisa, qual a necessidade? Eu falo assim, qual a necessidade desse homem abrir o coração para entender isso? Ele não precisa disso mais. Ele já está com muita convicção ali, né? E talvez o erro dele é descredibilizar todas as paredes pretas. O que chega a mensagem para ele? Né? E aí a gente tem que abrir alguns parênteses aqui. Tecnicamente, a parede preta ela é o ideal para a imagem. Né? Nós, no nosso contexto aqui, né? Eu estou assistindo. Eu vou levantar uma polêmica aqui. Nós temos as congregações, até repercutir isso, pastor. O senhor é o nosso líder, né? O nosso pastor do campo, um dos vice aí. Quem será o primeiro a ter a parede escurecida no campo? Já teve, ué. Parcial, né? Tá meio cinza, né? Então, assim, em tom de brincadeira, talvez já é polêmica, mas nós precisamos ter essa lucidez, nós precisamos falar sobre isso, né? Nossa, eu comprei a melhor câmera que tem no mercado, né? Mas se você não tiver o fundo preto, ela não vai te entregar o melhor que você comprou. Então tem a parte técnica? Tem. Só que a gente precisa abrir um parêntese também, porque parede preta está associada a muitas coisas negativas. Aí eu preciso ter um pouquinho de sensibilidade para entender o Gesiel. Né? O que ele está vendo com essa parede preta. Um exemplo do pastor que eu citei aqui, que agora, depois de preso, né, tá chegando alguns arrependimentos ali. Mas é um cara que desbravou e meteu pau nisso. Né? Então, quer dizer, ele desbravou defendendo a parede preta, mas ele não trouxe evangelho. Ele não trouxe Bíblia, tá caindo agora. Né? Então, assim, a gente tem que analisar por esse lado. Né? No nosso contexto aqui, em Goiás, Goiânia, nós estamos vendo uma outra pessoa aí, né, com a parede preta, que tem uma teologia extraordinária. Tá desbravando. Né? Tá desbravando. Então, quer dizer, eu vou pôr tudo no mesmo saco? Lembrando, gente, que eu não sou a favor da parede preta, viu? Dá essa declaração. Eu não sou a favor. Grava em mim aquilo, William. Gente, lembrando que eu não sou a favor da parede preta. O que eu estou falando, levantando uma bandeira, é que eu estou preocupado com a falta de compromisso de muitos, de ir nessa vibe mesmo. Eu preciso falar de parede preta porque vai dar audiência. E estão esquecendo de pregar a palavra. Igual, por exemplo, pastor Gesiel, que você falou aí. Né? Quem somos nós? Nós somos... Não é o Deus do céu pequenininho para falar de um homem daquele lá. E não vou desmerecer ele de jeito nenhum. E nem tava falando só dele, não. Teve mais 3 lá no congresso que falou de parede preta. Aí você vê que tá muito ligado a movimento. Tá ligado a movimento. Que vai aceitar essa fala. É isso aí que vai dar glória, que vai levantar. Então o cara não tem Bíblia, o que eu vou falar? Parede preta. É igual antigamente, né? Um pastor amigo falava assim comigo: ó, você quer ver o culto pegar fogo? Acaba a energia. Acaba a energia, o povo começa a dar glória, aleluia, chorar, cantar. Volta a luz e o povo volta ao normal. Então o que você falou a respeito de parede preta, existem muitas igrejas. Eu recebi um comentário de uma irmã que é muito amiga, aceitei, expliquei para ela a minha posição, que ela falou: pastor, não acredito que o senhor vai defender esse negócio de parede preta. Eu falei: irmã, não estou defendendo. Eu estou defendendo é o ponto que nós precisamos pregar mais Bíblia e parar de pregar mais essas modinhas. Até contra as... mas um outro lançou para mim lá, mas nós estamos pregando contra o mundo não pode influenciar a gente. Vamos lá então, gente. Vamos lá então. Então vamos tirar a bateria, vamos tirar o hino que é meio barroco, vamos tirar os ritmos, vamos tirar muita coisa. Muita coisa. Aí um outro ainda falou mais bravo comigo: tem que tirar telão de LED, tem que tirar data show, esse negócio que fica tirando a concentração do povo, tem que ser... Eu concordo. Só que você falou uma coisa aqui: o tempo mudou, nós estamos em 2024. E esse conflito geracional, ele vocês que estão como pastores,
Rapaz, a gente sofre demais, porque você tem que ouvir o velhinho que odeia o barulho do jovem, tem que ouvir o jovem que não tem paciência com o velhinho. Você tem que ouvir e tentar fazer a ligação, fazer o elo. É muito difícil, é muito complicado. Só que a minha pergunta para vocês é essa: onde nós vamos chegar com isso? O que a gente deve fazer? Eu não falo, não quero dar uma tinta de preta na mão de cada pastor e falar, pinta a sua parede de preto. Não, eu não sou a favor mesmo, não. Mas colocar um cinza, alguma coisa pra imagem, pra quem tá filmando, não é toda igreja também que vai filmar, não. Não é toda igreja que tem interesse de filmar, não. Deixa branquinho mesmo, mano, do jeito que tá, do jeito que você quiser, você é o pastor daí. Minha intenção... Assim, um dos pesos da fala dessas pessoas que estão criticando a parede preta, fala de chamar a atenção, né? Uhum. De tornar a igreja atraente. Ser igual ao mundo. Ser igual ao mundo, para trazer pessoas. Você quer trazer, né? Tem até um corte desse. Você quer encher a igreja, prega a palavra, né? Então, sim, essa crítica, ela vale. Claro que vale. Realmente, ela vale. Mas deixa eu falar menos dos outros, falar um pouco de mim. E parede preta também, só interrompendo, desculpa, não vai trazer gente, não. Não vai mais, tipo assim... Não é? Não vai trazer, não, eu acho que é uma crítica atrasada, pastor. Acho que verdade. O crente já não se importa muito, a pessoa não se importa muito mais com isso. Mas deixa eu falar de dois exemplos aqui. Primeiro do meu atual estado. Eu estou numa congregação, o senhor conhece a história, vocês conhecem a história, e eu tenho muitas pessoas idosas, pessoas que estão ali, né, há 18 anos na congregação, viu todo o processo. E aí eu acabo de chegar, estando à frente da juventude por mais de 3 anos, com uma linguagem, entendendo, pós-pandemia, fui para as câmaras, quebrei uma barreira e entendi, tive um termômetro, falei, não, isso aqui, estou na atualidade, é isso aqui. Aí eu vou agora para um contexto que eu tenho que olhar o irmão lá, que nem celular, WhatsApp ele tem. Né? Então, assim, para mim foi um choque muito grande. Muito grande. Que me fez ter essa sensibilidade. Muito né? grande. Falar com todos e ser entendido por todos. Esse é o grande desafio, sabe? E esse é um exemplo do meu contexto, que se eu chegar lá hoje e pintar a parede preta, nosso Deus, é um choque. Eu sou crucificado, entendeu? E assim, aí não tem motivo, não tem o porquê de eu fazer isso hoje. Acabei de falar, eu não faço live. Então, se o argumento é técnico, eu não tenho ele. Então, para que fazer? Né? E uma outra situação é com relação ao contexto de liderança de juventude. O senhor não sabe o que é isso, não? Não sei não. Não sei o que é isso, não. Nunca tem tive uma história, né, com isso. E pensa, pastor, não sei se o senhor já deve ter pensado nisso, mas a prensa que eu passei aqui em Caldas Novas, né? Minha história aqui, e o senhor me impressionou muito com o seu legado, com tudo que o senhor construiu. Impressionei não, moço. Liderando a juventude que vira e mexe, né, você está falando alguma coisa e a pessoa fala, não, o pastor Kennedy falava isso. Até hoje está impressionando, né? Claro, tanto que eu escutei isso, pastor. Né? Então, testificando aquilo que o senhor construiu mesmo, sabe? Me instruiu muito. É interessante que no pós-pandemia nós voltamos com aquela porcentagem, o senhor lembra? 30%, 10%, 20%. E aí eu lembro que eu tive uma conversa com o pastor André. Pastor André, eu queria muito voltar com o jovem. Nossas lives estavam boas, né? As pregações, as canções lá em casa e tal. Mas aí eu falei, pastor, se eu voltar pro terraço, eu vou voltar com 15, 20 pessoas, né? E foi quando ele falou, não, usa o templo. Ele me deu liberdade. Falou que o pastor Valso autorizou, vem pro templo, beleza. O que eu fiz? Eu peguei o que estava lá no terraço, porque, pastor, eu não comprei nada pro terraço. Uma estrutura pronta há muitos anos, uma referência. E era parede preta, gente. Nossa, não vou falar isso aqui não. Escuro, né? Um ambiente que, assim, muitas pessoas foram marcadas, tem história com aquilo, né? O que eu fiz? Eu só peguei o que eu podia do terraço e levei pro templo, né? E o senhor tava e está lá, o senhor viu que eu apanhei por isso, né? Fui criticado em algumas lives. Eu tinha uma luz diferente na bateria ali, né? Uma meia luz no templo. E eu sei que algumas chicotadas chegaram até mim, e eu sei que outras nem chegaram, mas eu sei que isso foi repercutido. E eu queria até, né, a oportunidade de eu falar, eu não comprei nada, eu usei o que tinha. Então, assim, por que lá no terraço, né, foi bênção, ok, aceitável, mas agora que levou pro templo, né, falei, não, acabou. E eu passei uma situação, que eu tô falando, eu tinha referência, Deus falava comigo, eu tinha direção, mas eu também tinha a referência do que o pastor André esperava da juventude, qual era a visão dele, né? O que o senhor pensava, a gente conversava. E eu passei uma situação
já num dos anos, fica aquela coisa, né? Tá acabando o ano, não sei se eu continuo, vamos ver. E nesse dia foi um dos últimos cultos do ano. O pastor Kennedy deve saber dessa história. E eu fiz aquele culto, meu coração queimando por Jesus, meninos alinhados, louvor e aquela coisa. Foi um culto extraordinário, eu diria que um dos melhores que nós tivemos nesse culto de juventude. E quando tá acabando, a pessoa caiu lá na frente, renova, foi um culto diferenciado, sabe? Deus deu uma graça assim, ok. Acaba o culto, o pastor André sai do gabinete. E eu não sabia que o pastor André estava no gabinete. O que você estava fazendo aí mesmo? Para quem não sabe, o gabinete no fundo da igreja, ou no início da igreja, no caso. Eu tô ali despedindo dos meninos, que eu olho lá, a luz abre a porta, o pastor André, eu quase morri. Falei, meu Deus, agora eu vou ser excomungado. O pastor André estava ali, ele assistiu o culto, ele escutou alguma coisa, né? Eu fiquei, e aí? O que o meu presidente tá pensando? O que é isso que tá acontecendo e tentando? Aí ele só passou por mim, aquele jeito dele, deu um joia dele e saiu. Eu falei, pronto. Aquele dia eu não dormi, viu, pastor André? Eu falei isso pra ele, mas eu fiquei pensando, né? E aí depois eu soube que numa oportunidade ele me abençoou, né? Dizendo que presenciou um culto e testificou daquilo que ele viu. Então, assim... Melhor não saber quem estava lá. Foi, porque talvez eu teria um culto pretencioso, né? Opa, peraí, vamos Sim. fazer assim, porque o chefe tá ali. Então foi um culto espontâneo mesmo. Então, assim, isso testificou muito no meu coração, sabe? Quanto a uma segurança... por que eu estou citando esse exemplo? De que nós precisamos ter o fogo, sabe? Nós precisamos ter a luz do Espírito, de Jesus, de Cristo. E ele vai pegar pessoas na balada. Ele vai pegar pessoas na prostituição, se o Espírito Santo tocar. Certeza. Eu tenho o exemplo do meu pai. Meu pai conta o testemunho dele que ele estava na bagaceira, lá no Mato Grosso. E aqui, interior de Goiânia. Na bagaceira, ele desafiou Deus. Ele disse que foi o desafio. Na época ele achou que foi a maior, né, ignorância dele. Foi a melhor coisa que ele fez. Deus, se o senhor existe mesmo, o senhor vai fazer isso. Na hora ele sentiu vontade de ir embora. Voltou pra cá, no próximo domingo, foi pra igreja, aceitou Jesus. Olha aí. Né, na escola bíblica. E aí já conheceu minha mãe, que era filha do pastor, e aí estou aqui, né? Você entendeu? Onde é que aconteceu? Então, assim, Deus falou com ele lá na bagaceira. Até o Hayashi também tem um testemunho extraordinário. Estava alcoolizado na balada e Deus falou com ele. Então, assim, se eu estou num culto, ou se eu estou num ambiente, o que vai encontrar essa pessoa, o que vai fazer a diferença, o que vai causar a transformação, não é a luz amarela ou branca, ou parede preta, ou isso, é a presença de Deus. É o mover de Deus. Com certeza. E aí, para finalizar minha fala aqui, eu acho que nós precisamos pensar na obediência, né? Ter a sensibilidade de cultura. Não, peraí, para que agora do nada eu vou pôr uma parede preta lá para criar uma confusão? Né? Qual é o meu contexto? Né? Por isso que eu levantei. Para quê? Qual a necessidade? Né? Eu acho que a gente cabe a isso. Não, peraí, o meu líder tem essa visão. Então, eu preciso ser coerente aqui com a visão. Se eu não concordo com isso, não quero mais, meu coração tem uma revolta aqui, eu vou ter um lugar que vai receber minha revolta. Sempre vai acontecer isso. Então, nós precisamos ter essa percepção e essa consciência. O que causa transformação é o Espírito Santo. Com certeza. Com essa questão da parede preta aí, eu vejo dois posicionamentos diferentes, né? Dois posicionamentos bem diferentes. O primeiro é o da estética aqui para a questão da filmagem, né? Para a questão da filmagem, que a gente sabe que vai melhorar ali a captação da imagem, né? Porque vai melhorar ali a transmissão do culto, para quem trabalha com transmissão de culto. E tem um outro posicionamento com respeito à parede preta, que é o que eu vi alguns anos atrás. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi a igreja lá que entrou no metaverso lá, né? Não vou citar nomes não, mas ele pintou a igreja de preto para modificar o ambiente. Não foi por questão de filmagem, da estética ali da transmissão, mas foi pela questão de trazer ali aquelas pessoas ali do mundo para algo diferente. Pensando na emoção, pensando na emoção ali, para a pessoa, pensando ali naquela pessoa que tem vergonha de orar em público, e trouxe ali aquela visão. Essa visão, eu não concordo plenamente com ela, não. Agora, com a questão da filmagem, para quem trabalha com transmissão, eu acho que ajuda bastante, pastor.
Ajuda muito. A questão das cores também no culto. Por exemplo, eu não concordo com o culto com as paredes todas pretas e uma luz apagada, porque as cores, a gente sabe que as cores vibram, tudo vibra, a gente vibra. Por exemplo, eu acho que posso até ser criticado por esse posicionamento meu, mas tem algumas cores que não vibram bem para culto. Não. Por exemplo, cores marrons, puxados mais... Verde, um verde, um bege escuro. Vermelho. É umas cores assim que traz um ambiente pesado. Traz uma tristeza, tem que olhar a tristeza. Aquele beijinho creme, rapaz, aquela coisa feia, trem de padaria velha. Aí tá vendo? Nós é aplicado com outras cores, entendeu? Não é só preto, gente. Entristece o culto e mediante isso, então a gente tem que entender, né? Que tem cores que vai melhorar o ambiente. Tem cores que vai melhorar o ambiente. Por exemplo, uma parede mais escura atrás aqui, né? Até quem tá assistindo um podcast... Você ficou até mais bonito nas câmeras ali, você tá mais bonito. Né? Eu tô mais bonito que o pastor Alexandre. Você tá pretinho aí. Então, assim, é algo a ser pensado e não a ser discutido, pastor. Porque tá tendo muita discussão a respeito, eu acho que é desnecessário. Na verdade, eu tô falando assim, o pastor Mirandinho e pastor Alexandre, parede preta não é a parede preta, é um movimento. É a cultura, é um movimento. O que isso traz, né? É um movimento. Aqui. É uma tendência. Não é a parede preta em si, é o movimento da parede preta. É o movimento de uma igreja que está pegando uma contramão daquilo que é tradicional. Né? Ou se a gente fosse olhar, por exemplo, Martinho Lutero seria a parede preta. Né? Sim, tá à frente, vamos olhar? Tá à frente do tempo, tá trazendo uma novidade. Ah, mas nada a ver. Não, é porque assim, tem muita gente que tá banalizando, mas pra gente encerrar esse assunto, senão ela fica falando que a noite todinha de parede preta. Mas não é o simples fato da tinta, da pintura, não. É a questão do movimento. Se você não gosta, amém. Continua. Eu, por exemplo, você pastoreasse uma igreja, me perguntaram hoje, se você pastoreasse, você pintaria de preto? Não pintaria nenhuma parede. Eu pintaria de cinza. Cinza escuro. Mas de preto, não. Se eu tô vendo uma polêmica, eu tô no meio da assembleia, eu vou jogar mais lenha no fogo? Claro que não. A gente não vai faria um cristal bonito, né? De cinza com preto, misturado, uma coisa bonita, mas cor que desse certo. Porque se eu pastoreasse uma igreja hoje, com certeza eu ia transmitir. Eu ia instruir. Porque eu acredito que tem muita gente, e a gente perde muito no mundo por causa disso. O pessoal faz bagaceira pra caramba e a gente fica reprimido de não, a nossa mensagem pelo menos, põe a sua mensagem pra ser transmitida, isso é legal, isso é importante. Tem gente que te admira, que você vai fortalecer a fé dele estando de longe. Eu acho que isso é legal, isso é bacana, né? Gente, obrigado por vocês terem vindo aqui. Nós já estamos há 1h30 no nosso podcast aqui, 1h30, viu só? Nós falamos, passou o frio na barriga, passou o suador, só a fome que não passou. Mas nós vamos convidar o próximo podcast, né, William? Porque nós estamos fazendo uma parceria, fechando uma parceria, que daqui um dia vai ter uns negócios aqui, uns Brag Night, e vai ser bom demais. Gente, obrigado, pastor Alexandre, pastor Júnior, obrigado. Queria que você deixasse as últimas palavras de vocês aí, as últimas do podcast, viu? Esse dia eu falei aqui, o irmão falou, sai fora, não vou morrer não. Não. Últimas palavras no podcast aqui, pode falar aí o que vocês quiserem, uma palavra de inspiração, uma palavra de incentivo. Pastor, essas águas das redes sociais aí, ela é um perigo, traz muita bênção, mas traz muita confusão. E a minha recomendação, o meu conselho, é para você que desfruta, né? Se você tá vendo esse podcast ou escutando de alguma forma, você já tem essa cultura de consumir alguma coisa. Abra a Bíblia, é isso. Abra a Bíblia. Tem muita coisa que Deus vai falar com você através das redes sociais, né? Mas você precisa ter a mensagem, ter o evangelho no seu coração. É isso que vai garantir que você seja além de um juiz. Se é isso, se está certo, se comenta, se não comenta, né? Mas de ser alcançado mesmo pela mudança, pelo Espírito Santo. E um dia estar com Cristo na eternidade, que é o nosso objetivo, né? E no mais, agradecer, pastor. Fico muito honrado mesmo. A honra foi nossa. Pelo convite. Ser uma referência. Mas foi nossa. E conte conosco, que Deus continue junto. prosperando essa. E não vai ficar na primeira não, né, William? Tem que voltar na próxima etapa, né? Amém. Estou à disposição. Mandar um abraço para a família. Deus abençoe. Mandar. Amém. Diga, meu nobre amigo Mirandinha. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com o senhor, né? É um privilégio para a gente estar aqui participando. A gente que outrora éramos telespectadores, né? Agora estamos aqui participando. Que coisa boa. É um privilégio estar aqui. Para quem está assistindo aqui, eu quero deixar um versículo. 1 Pedro 3,15. Santifique o Senhor no seu coração, esteja pronto para responder onde está a sua esperança. Nossa esperança está sempre em Cristo Jesus, sempre em Cristo. Vamos focar em Cristo, esperar sempre de Cristo,
que assim não vai ter polêmica, não vai ter nenhum problema na nossa vida. Obrigado, meu pastor. Eu até lancei no vídeo, gente, eu encerro aqui também falando, que nós vamos ter episódios que a gente vai falar sobre progressismo, sobre comunismo, sobre feminismo. Na verdade eu falei isso, foi pregando terça-feira. Terça-feira eu tava igualzinho vocês, sem saber o que ia pregar. Quando foi 45 minutos do segundo tempo, a luz, Deus falou, vem cá, eu vou te pegar, pelo amor, tem misericórdia de você vai pregar o que eu quero. E aí eu falei sobre isso lá, sobre, assim, a gente tá perdendo muito tempo falando de parede preta, a gente tem que falar de ideologia de gênero, que tá nas escolas, tentando roubar o coração dos nossos filhos, e a gente falar de comunismo, que tá derrotando um bocado de jovem que entra pra faculdade e que não é preparado do versículo que você falou aí, e tá simplesmente se afundando num comunismo, odiando a Cristo, sendo ateísta, se tornando feminista, se tornando um machão ou outra coisa que não é machão, que se eu falar dá problema aqui, que você sabe o que é, todo mundo sabe o que é. Então, assim, a minha revolta de falar de pregadores que falam de parede preta é que a gente deveria estar falando de coisas que realmente estão guerreando contra a nossa vida, contra a nossa salvação, contra a nossa família, que são as armas que o diabo está usando. Eu vejo que parede preta é até um artifício do diabo de distrair a nossa atenção daquilo que é o fator principal da nossa fé, que é defender a nossa fé, se armar. Então, a minha palavra final é essa. Quer falar alguma coisa, William, hoje? Até a próxima. O William falou aqui, até a próxima. Gente, um beijo no coração, Deus abençoe vocês. É muito bom ter você aqui. Uma coisa, curte o nosso comentário, comenta, compartilha com mais pessoas da sua família, aquele grupo que o seu tio, o seu avô fica mandando aqueles bom dia de borboletinha. Manda lá também, ó, vamos assistir o podcast aqui do Pastor Kennedy aqui que vai ser benção, tá bom? Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Roda a vinheta.